Brasil Oeste, Canal 8. Está começando na sua TV Brasil Oeste, Canal 8, o programa Veracidade. Boa tarde, Cuiabá, boa tarde, Baixada Cuiabana. Hoje, sexta-feira já é hoje, quinta-feira, já véspera de sexta, né? Amanhã o quadro Moda e Prosa. Não se esquecendo que o programa Veracidade agora com roupagem nova, cada dia da semana, um quadro diferente. Segunda-feira, hoje, quinta-feira, nós temos o quadro Tribuna Criminal, que daqui a pouco nós vamos estar falando com o Dr. Ricardo e a doutora Laila, que são os nossos colaboradores de hoje, e com certeza o tema vai ser bastante relevante, bastante interessante, que vamos falar sobre drogas. Semana passada falamos sobre prisão, né? No primeiro dia foi de audiência de custódia, semana passada prisão, e hoje nós vamos falar sobre drogas. Tudo que você tiver em dúvidas dentro desse tema drogas, nós temos aqui dois criminalistas que com certeza no decorrer do programa de hoje vai estar tirando as suas dúvidas. E amanhã, sexta-feira, nós temos o quadro Moda e Prosa. O quadro Moda e Prosa, apresentado pelo companheiro Tony Hudson. Começa a bandeira da TV Brasil Oeste, é a TV Cultura. E na sexta-feira nós dedicamos o programa para a área cultural. Você que tem algum trabalho na área cultural, qualquer segmento, pode interagir com o nosso programa, nossas redes sociais, está aí o nosso WhatsApp, 9974-1213, e com certeza você vai ser contemplado e nós abriremos esse espaço aqui democrático no programa Veracidade. Eu quero cumprimentar todos os aniversariantes do dia de hoje, né? Hoje, quinta-feira, parabéns a todos os aniversariantes, que Deus o abençoe, e que essa data realmente seja o marco da renovação, e que o futuro, aquele de hoje, você pensar na manhã e, lógico, fazer uma reflexão do que foi de hoje para trás. Parabéns a todos os aniversariantes do dia de hoje. O programa Veracidade aí felicitando todos os aniversariantes de hoje. Muito obrigado a todos. Vamos falar um pouquinho de Pax Nacional. Agora você, cliente Pax Nacional, tem uma facilidade a mais para ficar em dia com o seu plano. É só entrar no site www.paxnacional.com.br e dar o seu clique tranquilão. É fácil demais. Funciona assim, você entra no site, digita o número do seu cadastro e escolhe a forma de pagamento. É simples e seguro. Entre no site www.paxnacional.com.br e dê o seu clique tranquilão. Construir, você que está construindo, vamos falar da Designer Inox. Você que tem uma casa, né, e quer fazer alguma reforma, quer fazer alguma modificação. Designer Inox, o Rosival, que trabalha com todo tipo de material, sacadas, corrimão, banheiros para PNS, aqueles braços para o PNS segurar, enfim, tudo que você pensar em aço inoxidável, está aí, Design Inox, o telefone no seu vídeo, 3684-1032, 9959-2767, com certeza o Rosival vai levar para você uma proposta, e também se você já tem uma proposta, pode falar para o Rosival, que com certeza ele vai te fazer uma contraproposta em um preço bem melhor. E você falar que assistiu essa propaganda no programa Veracidade com Luiz Poção, com certeza o seu preço vai cair bastante, pode cobrar isso dele. Design Inox, nosso companheiro Rosival, e tem um detalhe, é importante que ele faz todo esse trabalho dentro das normas técnicas, tudo dentro da ABNT, que é a Associação Brasileira das Normas Técnicas. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos com o quadro Tribuna Criminal, hoje, quinta-feira.
Bateu a fome? Não tem nada por perto? Calma! Chegou Delícias de Comer. Sim, Delícias de Comer. São mais de 17 sabores de bolos caseiros, tortas de frango, sanduíche natural, coxinha congelada, pão de queijo e muito mais. Tudo delicioso para você. Quer pedir? Então anota aí nosso número 3029-5046. E tem nosso WhatsApp também, 9325-5181. Faça seu pedido e entregamos para você. Se a fome bater, Delícias de Comer. Coloquei uma escada na beira do muro, pegar um caju, né? Eu caí e apoiei com o braço, aí quebrou. Aí o médico falou, tem que fazer uma cirurgia. Quando aconteceu, eu fiquei pensando para onde que é. O que ia fazer, né? Porque sabe que é difícil, né? Aí de manhã, fui lá para o Hospital São Benedito. Quando entrei lá, eu senti que o atendimento foi nota 10. Atendendo a gente como gente mesmo, sabe? Hoje meu braço está melhor. Tendo um hospital como esse daí, a população se sente mais tranquila. Prefeitura de Cuiabá. A colheita continua. Agora ficou fácil demais. Agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 clique. Mexe o dedo, mexe a mão. Agora ficou fácil demais. Agora tá moleza demais. É me ficar em dia com a Pax Nacional. Eu dou meu clique tranquilão. Cliente Pax agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br. Para cuidar da minha saúde 24 horas por dia, eu tenho Unimed Fácil. Assim, posso aproveitar a vida com mais tranquilidade. Tá nervoso? Vai pescar. Opa! Com Unimed Fácil, pode ficar tranquilo, pois conta com um plano completo, pronto atendimento 24 horas, internação, cirurgias, exames simples e especializados, consultas médicas com hora marcada, clínicas, farmácias, vacinas e muito mais. Quem tem Unimed, tá tranquilo. Eu, Ademar Jajá, estou aqui para convidar você para estar assistindo o programa Cara do Povo, das 9 às 11 horas da manhã, de segunda a sexta, especialmente para você, com muita premiação, música, cultura, entrevista e muito entretenimento. Então você não pode perder este programa, porque este programa ele é seu, é meu, é nosso, é o programa A Cara do Povo, de segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã. Espero por você. Quer ganhar uma cozinha completa? Então participe da promoção Blitz em sua casa, da rede de supermercados Bom Gosto e o programa A Cara do Povo. De volta com o programa Veracidade, hoje quinta-feira. Quinta-feira, como já anunciado anteriormente, hoje nós vamos falar sobre drogas. Vamos ao quadro Tribuna Criminal. Tribuna Criminal de hoje, quinta-feira, com o tema drogas, né? Nós estamos aqui já com o Dr. Ricardo Oliveira. Boa tarde, Dr. Ricardo. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Luiz. Eu que agradeço novamente o convite. Doutora Laila, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Eu também igualmente agradeço o convite. Você que está nos assistindo nesse momento já pode mandar suas perguntas pelo WhatsApp 9974-1213. Eu estou falando mandar as mensagens. Por favor, não ligue nesse número que só recebem as mensagens. Ontem, no programa de ontem, teve inúmeras ligações e, infelizmente, não tivemos como estar retornando e muito menos atendendo você, telespectador que está ligando. Tem o telefone do programa também que está aí na tela, né? O pessoal vai colocar o 3052-7554 que você pode ligar. Mas pelo WhatsApp é mais a mensagem e com certeza o Edson vai estar aqui anotando suas reivindicações, suas perguntas, seu questionamento, e doutora Laila e doutor Ricardo, com certeza, dentro da possibilidade, responderá, e as suas dúvidas a gente vai procurar tirar durante o programa, que vai até às 15 horas. Drogas. O STF julga a descriminalização das drogas no Brasil. Doutor Ricardo, o que significa isso? Está em julgamento? Vai julgar? Está tramitando? Luiz, a partir de agosto desse ano, depois de um recurso interposto por um condenado por 3 gramas de maconha no interior da cela de um presídio em Diadema,
Esse recurso chegou ao Supremo, em que a defesa ela postula a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, né? Então, em agosto, o relator ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, já encaminhou o voto no sentido de que o artigo 28 da Lei de Drogas, que trata desse crime, seja considerado inconstitucional. Ou seja, deixa de ser crime, né? Então, o Gilmar Mendes, nesse voto, ele já vem dizendo que, e é bom frisar, que não é só a maconha. No voto do ministro Gilmar Mendes, toda e qualquer droga, ela deixa de ser criminalizada se a pessoa for pega portando essa droga para consumo pessoal. Doutora Laila, e aí, comenta esse julgamento aí, que ainda vai acontecer. Então, esse julgamento ele ainda está na fase embrionária, né? Gilmar Mendes foi o relator, ele está com pedido de vistas para os outros ministros analisarem, mas a gente tem que lembrar também, né, doutor Ricardo, que hoje em dia o consumo de droga para uso ele já foi despenalizado. O que isso significa dizer? Significa dizer que a pessoa que é presa em flagrante portando, né, uma quantidade que se suponha seja para uso, para consumo, ela não recebe uma pena privativa de liberdade, ela não vai presa mais hoje em dia. Ela recebe uma advertência ou uma multa. Então, na verdade, nós já despenalizamos esse crime, porque nós não privamos mais a liberdade dos usuários. Então, agora nós estamos numa transição, né, da despenalização para a descriminalização. Então, hoje, se a pessoa... Hoje não, me desculpe, se, né, no decorrer da votação o STF entender pela descriminalização, esse usuário que, porventura, for surpreendido na via pública, portando uma quantidade que se suponha seja para consumo, ele não vai ser nem preso em flagrante, ele será simplesmente abordado, os policiais constatarão, né, a quantidade, aí eu não sei quais serão os critérios para aferir isso, e vão liberar ele, né? Então, essa é a diferença que nós temos de hoje para essa votação, acaso ela seja, né, pela descriminalização. Tá, então, doutor Ricardo, queria fazer mais uma colocação? Só ponderando que essa despenalização, ela ainda remanesce os efeitos de maus antecedentes, e se a pessoa for pega depois dessa votação, encaminhada no sentido de descriminalizar, ela sequer poderá ser considerada reincidente ou portadora de maus antecedentes, se eventualmente vier a ser presa por um outro crime. Em outras palavras, seria mais ou menos a liberação da maconha, é isso? Liberação da droga de uma forma geral, seria a maconha, a cocaína, isso? Em sumo, seria liberação para consumo pessoal, não para tráfico. Tá. Porque o crime de tráfico continuaria previsto em lei. Tá, mas qual que seria o consumo, qual que seria a quantidade mínima que esse portador, esse usuário, poderia estar andando com ele de forma a não ser punido, né, de não ser preso? Na verdade, nós não temos um critério previsto em lei específico, né? Então, por exemplo, tantas gramas de drogas seriam suficientes para consumo ou seriam suficientes para tráfico. Às vezes, a pessoa é surpreendida com 2 trouxinhas, mas porque ela já vendeu as outras que ela portava. Então, essa questão da droga ser para consumo ou para o tráfico é muito circunstancial. Então, dependendo da forma como a pessoa ela é surpreendida com aquela quantidade de drogas, que se vai poder aferir se ela estava ou não comercializando, né, para poder caracterizar o tráfico. Quem vai avaliar isso vai ser o policial militar que vai fazer essa avaliação naquele momento. O policial e depois com a aferição pela própria autoridade policial. Se lavrará o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico ou se colocará essa pessoa imediatamente em liberdade. Alguns critérios hoje eles são utilizados, né, Luiz? Então imagine que uma pessoa tenha sido pega com 2 gramas de maconha, 2 gramas de cocaína, mas ao lado dela, ao que tudo indicasse seria para uso, mas ela está lá com uma balança de precisão, ela está lá com dinheiros trocadinhos, então induzem a autoridade policial ao raciocínio de que se trata de um crime de tráfico. Então não temos hoje, isso já é bom deixar claro, um critério objetivo, ou seja, 10 gramas é permitido, 11 gramas já não é mais. Então, isso ainda não está sendo discutido. E, posteriormente, a votação e depois da descriminalização é que veremos como isso vai ficar.
Você que está ligando sua televisão agora, nós estamos no quadro Tribuna Criminal de quinta-feira, com a doutora Laila e o doutor Ricardo, discorrendo sobre um tema muito importante que é sobre drogas. Nesse primeiro momento, nós estamos falando dessa lei, né, que está sendo julgada aí no STF, da descriminalização das drogas no Brasil, em cima desses critérios já colocados aqui por doutor Ricardo e doutora Laila. Mas já tem telespectador que está fazendo perguntas, vamos ouvir aí o Edson. Edson, pode fazer as perguntas. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde, doutora Laila. Tem uma telespectadora da Miguel Sutil, o nome dela é Caroline. Ela fala assim: primeiramente, gostaria de elogiar a elegância do professor Ricardo, além da sua inteligência e simpatia. Professor, o senhor não acha que o tráfico existe porque existem usuários? Essa descriminalização irá aumentar o índice do tráfico no Brasil? Obrigado, Caroline, pelo elogio. Em relação à sua pergunta, eu costumo dizer que esse raciocínio ele deve se pautar em uma premissa básica, de que há a existência do tráfico por conta do usuário. Isso é um engano. É a mesma coisa de dizer que as altas dos juros bancários só se dão em função porque tem devedores. É a mesma coisa você atribuir a alta dos juros porque os devedores precisam de créditos. Então, é um raciocínio que não se impõe, é um raciocínio pequeno, porque em volta disso nós precisamos lembrar que qualquer cidadão ela tem o direito previsto constitucionalmente no artigo 5º, inciso 10, do direito à intimidade, à vida privada. Não pode o Estado dizer o que ela pode ou o que ela não pode fazer em relação à sua vida pessoal. Então, eu acredito que não pode esse raciocínio se pautar na existência de que, por conta do tráfico, que só há o tráfico porque há o usuário. Não concordo com isso. É interessante a gente estabelecer diferenças entre o que é tráfico e o que é o uso. O senhor tem essas diferenças, há a possibilidade do senhor colocar para a gente aí? Doutora Laila? Objetivamente não, Luiz, como dissemos agora há pouco, né? Só para contextualizar o telespectador nesse assunto. Imagine que uma pessoa que tenha muito dinheiro, ela tenha condições de se deslocar até uma boca de fumo e adquirir uma quantidade muito maior para o seu consumo semanal, quinzenal, mensal até. Porque ela não quer diariamente ficar indo até a boca de fumo, correndo o risco de ser apreendida. Então, esse raciocínio ele é muito difícil de ser feito no caso concreto. Então, nós precisamos, sim, a partir do momento da prisão de alguém, avaliar as circunstâncias que envolveram aquela prisão. Até costumo lembrar também, em sala de aula, que nós tivemos alguns atores de uma grande rede de televisão que foram presos com uma grande quantidade de drogas, porém foi assinado um termo circunstanciado como usuário. Então isso é muito relativo, Luiz. Você que ligou sua televisão, nós estamos aqui falando com o doutor Ricardo e a doutora Laila sobre esse tema importante hoje na Tribuna Criminal, que é sobre a questão de drogas. Você que quer tirar suas dúvidas, quer fazer suas perguntas, nosso WhatsApp 9974-1213 está aí no seu monitor. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos aqui com o quadro Tribuna Criminal. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 mexe o dedo, mexe a mão. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É me ficar em dia com a Pax Nacional, eu dou meu clique tranquilão. Cliente Pax agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br. Agora você tem um lugar para cuidar da sua saúde e de toda a sua família. Uma clínica médica popular completa, com preço justo e atendimento de qualidade. A Clínica São Benício conta com várias especialidades médicas reunidas em um só local.
Consulta com hora marcada sem precisar ficar esperando meses por isso. Ganhe ainda mais desconto fazendo o cartão saúde da Clínica São Benício. Ligue e agende sua consulta. 3364-6465. 3364-6465. De boa na Lagoa. Guaraná Marajá. Já é. IP Serviços Terceirizados, a forma mais econômica para sua empresa ou condomínio contratar mão de obra com redução de riscos trabalhistas. Com organização e qualidade, a IP mantém mais de 30 especialidades em mão de obra, desde serviços de limpeza, portaria, jardinagem, recepção, segurança, até administração. Quer agilidade e lucro nos seus negócios? Deixe a mão de obra por conta da IP. Serviços Terceirizados. Ligue 3027-5320. De segunda a sexta na TV Brasil Oeste, Canal 8, Mato Grosso é Mais com Onofre Júnior e Adão de Oliveira. Jornalismo de resultado para a comunidade, com prestação de serviços e temas ligados à saúde, educação, trânsito e economia. Mato Grosso é Mais Consumidor, um canal aberto para a população. Oferecimento: Pax Nacional Prever, viver tranquilo. São Benedito Imobiliária e Construtora, confiança se constrói com tradição. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. Supermercados Comper, cada dia melhor, junto com você. Ótica Santa Luzia, o melhor para você ver a vida. Residencial Vale das Palmeiras, o melhor do Cochipó, visite decorado. Moda Verão Esporte, tudo em artigos esportivos, vestindo a camisa da sua paixão. Citilar, não adianta procurar, é aqui que você vai comprar. De volta com o programa Veracidade na sua TV Brasil Oeste, Canal 8. Hoje, Tribuna Criminal com o Dr. Ricardo e doutora Laila aqui estão à disposição de você, telespectador, para que vocês possam tirar as suas dúvidas com esse tema muito interessante que é drogas e que tem causado um sério problema para a população brasileira. Especificamente, não vamos falar dos estados, vamos falar do Mato Grosso. Doutor Ricardo, com relação a essa droga, doutora Laila, o motivo que tem levado aí a grande índice de assassinatos, roubos, ela tem um pontapé inicial com a droga. Qual seria o lado positivo ou negativo da descriminalização dessas drogas? Isso vocês não teriam, eu não falo vocês, eu falo vocês como operadores do direito e falando do STF, aprovando isso. Não vai estar dando uma abertura para que mais coisas ruins aconteçam, os assassinatos, os roubos, enfim, tem um lado negativo dessa descriminalização? Luiz, justamente esse é um ponto principal daqueles que são contrários à descriminalização do consumo de drogas. Por quê? Porque ela seria de dois motivos. Porque, a primeira, ela seria uma porta de entrada para o consumo de drogas mais pesadas, e o segundo, que ela potencializaria a prática de outras infrações penais. Então, ela seria utilizada como um caráter de extorsão, de inibição, para que a pessoa pudesse praticar outros crimes, e que, por essa razão, havendo a descriminalização, com esse aumento no consumo, haveria a prática de mais infrações penais. E esse posicionamento vem sendo defendido no Supremo, e foi até antes do início da votação, várias ONGs, várias instituições se deslocaram até o Supremo para demonstrar isso aos ministros. Então, isso é bom que fique claro para que seja utilizado como motivos contrários, assim como nós temos os motivos daqueles que são a favor também da descriminalização. Parêntese aqui para o que o Ricardo acabou de comentar, é que nós não podemos encarar a descriminalização de uma forma dissociada. Então, para que haja essa descriminalização, autorizando o consumo de substância entorpecente, é necessário que nós tenhamos também a implementação de políticas públicas
para que se possa permitir um consumo seguro e uma conscientização dos usuários de que não se deve, né, fazer uso da substância entorpecente em qualquer lugar, na via pública, justamente para evitar o aumento da criminalidade. Só para se ter um exemplo, nos alguns países europeus em que são liberados o consumo de substância entorpecente, os estados eles fornecem aos usuários estabelecimentos adequados para o uso da droga. Então, se a pessoa ela é usuária de heroína, por exemplo, ela tem um local, como se fosse um hospital, onde ela tem agulhas esterilizadas, ela tem um amparo médico, acaso, no decorrer do uso dessa substância, ela, né, sofra, né, passe mal ou, enfim, convulsione. Então, ela recebe todo um amparo estatal. Então, não basta só o Estado permitir que o usuário consuma a droga. O Estado ele tem que fornecer mecanismos de efetivar a saúde dessas pessoas também. Porque nós não temos que vincular apenas com o fator criminalidade. São outros aspectos que também estão envolvidos, como a saúde dos usuários, né, a conscientização dos usuários. Porque imagine, se eu sou uma usuária de droga e eu tenho um lugar que o Estado me fornece apropriado, com agulhas esterilizadas, né, com um cachimbo adequado, suponhamos, para a utilização do crack, eu não vou fazer isso na via pública. Eu vou fazer isso em um local destinado para o uso, né? Não vou ser punida por isso, né? Então, assim, a gente tem que ampliar o nosso espectro de visão para também compreender que não basta apenas descriminalizar. Nós temos que implementar políticas e estabelecer medidas a serem utilizadas a partir dessa descriminalização. Nós temos um telespectador na linha. Boa tarde. Boa tarde. Eu falo com quem, por favor? Virgílio. Virgílio, pode falar, seu Virgílio. Quero fazer uma pergunta para o doutor Ricardo sobre a droga. Pode fazer a pergunta. Ricardo, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Essa droga, ela é conduzida para dentro do nosso país, que temos a fronteira seca de 720 quilômetros quadrados. A presidente da República, como ela vinha fazendo um trabalho na primeira gestão, e ela não cumpriu com o dever que tem que cumprir com a nossa divisa da fronteira seca, porque nós temos a aeronáutica, nós temos o exército, nós temos a marinha. Por que não combate essa droga? Sem a droga, o Brasil seria outra coisa melhor. O que o senhor acha essa mortalidade que está sendo? É a respeito da droga ou é a respeito da falha dos nossos governantes? Ricardo, eu acho que isso já vem provar realmente, eu até ia fazer essa pergunta depois, da questão da inoperância do Estado, né? De repente é isso, quando eu falo Estado, eu falo União, né, como um todo, talvez seja dúvida também do seu Virgílio. Luiz, seu Virgílio, obrigado pela participação. Com certeza, é uma inoperância do Estado flagrante. Nós temos uma das maiores fronteiras secas do país e a entrada dessa droga ela é muito facilitada justamente pela ausência do Estado nesses locais. Então, se nós tivéssemos políticas públicas, como a doutora Laila já colocou, e não só políticas públicas de saúde, mas de segurança. Então, se essas fronteiras elas fossem muito mais bem fiscalizadas, eventualmente essas drogas deixariam, nas proporções que aqui adentram, deixariam de aqui se fazer presente. Então, concordo, sim, seu Virgílio. E nesse sentido de que, havendo uma maior fiscalização, essa entrada ela seria dificultada e o consumo seria também minorado aqui principalmente na nossa região. Doutora Laila, qual que seria a quantidade específica que caracterizaria, na verdade, o tráfico? Não tem... O Luiz, eu estou apertando aqui. Relutante, né? A questão da quantidade. Porque, na verdade, a gente está falando, porque está ali votando, mas qual que seria esse mínimo necessário, né, que, vamos dizer assim, isentaria aquele indivíduo, aquele cidadão que é o viciado, de não ser punido, e aquela quantidade que acima disso já era o traficante. Eu faço essa pergunta, quero até reforçar a pergunta, até a gente conversava aqui no bastidor, às vezes tem o cidadão que é viciado, ele vai lá, como o senhor citou muito bem, eu não vou todo dia lá comprar 2 gramas, 5 gramas, eu compro uma quantidade X que vai me pegar a semana toda, mas essa semana toda alguém pegar ele e falar, você pegou aqui 100 gramas para uma semana toda, todos vão acreditar que ele está pegando aquilo ali para um consumo diário que ele vai usar durante uma semana.
Então, esse limite que a gente só quer saber, até para o telespectador pode estar informado. Então, nós tivemos primeiro o voto do relator, que era o Gilmar Mendes, que ele pautou simplesmente pela descriminalização sem estabelecer um critério objetivo, né? Até quanto seria considerado para consumo ou para tráfico. O outro ministro, que foi o Luiz Barroso, né, ele votou a favor da descriminalização apenas da maconha, e aí lá ele fixou um parâmetro, né, Ricardo, acho que de 25 gramas, né, e a partir disso essa seria a quantidade limite. Então, se eu estiver transitando na via pública com alguma substância entorpecente, nesse caso a maconha, até 25 gramas não seria considerado crime. A partir de 25, aí sim seria considerado já tráfico, né? Já sairia da esfera do consumo simplesmente. Só que aí também, com a fixação desse parâmetro objetivo, nós ampliamos o espectro para outras discussões, né? Às vezes, se eu comprei, por exemplo, 30 gramas, né? Será que 5 gramas vai ser um fator determinante para dizer se eu estava ou não traficando na via pública? Ou se eu fui preso em flagrante com essa quantidade de droga no meu carro, estacionado na via pública, não estava em contato com outras pessoas? Então, tudo ainda é muito relativo, e essa seara de discussão ela ainda é embrionária. Então, nós vamos ter posições para todos os gostos e argumentos para todos os lados também. Então, se você me disser que vamos estabelecer um parâmetro de 25 gramas, se por acaso eu sou surpreendida com 30, eu vou argumentar, eu vou falar, será que 5 gramas é um mecanismo que vai influenciar para me transformar de uma consumidora para uma traficante? E se eu não estava na via pública, se eu estava na minha casa com essa quantidade de substância, eu sou traficante por isso? Então, né, abrirão debates para todos os lados. Muito relativo mesmo. Muito né? relativo. Vamos à pergunta do telespectador. Edson, por favor. Elisa, ela fala assim: gostaria de frisar que o Dr. Ricardo, além de lindo, está muito bem vestido. E queria fazer uma pontuação. Dr. Ricardo, com a liberação da maconha, não teria que liberar a venda também? Como vamos saber o que é venda e o que é crime? Bom, Elisa, obrigado também pelo elogio. Justamente, voltando a comentar isso, tudo ficaria a critério do caso concreto, né? Então, para você diferenciar o que seria tráfico, o que seria uso, são aquelas condições circunstanciais acessórias à apreensão da pessoa. Então, se o cidadão ou a cidadã ela foi apreendida, portanto, que seja 10 gramas, mas junto a essas 10 gramas de maconha, tivesse com ela uma balança de precisão, tivesse apetrechos para produção da droga, tudo isso seria analisado no caso concreto. Até por isso, e isso quem faz é o próprio legislador, né? Quando a gente tem aqui por uma analogia, quando o legislador ele coloca 0,6 miligramas de álcool por litro de sangue, no caso do crime de embriaguez ao volante. É uma ponderação que o legislador faz. Porque nós não podemos esquecer, e aqui seria já um contexto jurídico, mas o crime de uso de embriaguez ao volante, pouco importando a quantidade, ela seria um crime de perigo abstrato ou de perigo presumido, que na linguagem jurídica seria basicamente como: se você usou droga, se você bebeu e dirigiu, você está colocando em risco a coletividade, a sociedade. Então, para estabelecer essa distinção hoje, Elisa, é o caso concreto. Nós não temos como extrair da lei critérios objetivos para isso. Vamos continuar com a pergunta do nosso telespectador, Edson. A Camila, ela faz aqui um desabafo assim para os dois, Ricardo e Laila, né? Ela diz que ela pensa que a bebida é a maior droga que existe, porque é ela que começa a induzir o uso da cocaína, das drogas mais pesadas. Ela falou que se fosse para legalizar, deveriam, na verdade, proibir a bebida, para a pessoa não ter que beber para poder ter coragem de usar a cocaína. Ela acha que se vocês têm alguma coisa a falar sobre isso. Na verdade, a questão da liberação da bebida e do cigarro, só para o telespectador saiba, é considerado substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica aquilo que está previsto numa portaria do Ministério da Saúde. Então, o critério é esse. Se nessa portaria, por exemplo, constasse que a bebida alcoólica
fosse uma substância entorpecente, a partir disso seria considerado que a bebida é droga. Então, o que acontece? Nós temos vários interesses envolvidos, principalmente aqueles de natureza econômica, né? Relacionados à comercialização de cigarros e bebidas. Então, a gente sai um pouco da esfera jurídica, né, e começa a lidar com questões, fatores econômicos. Então, nós sabemos que o tráfico ele é uma comercialização de produtos que ela é ilegal, de tal maneira que o Estado ele não lucra com isso, né? Ela não lucra com essa prática. Por isso, também, esse seria um dos motivos para o qual ele iniba e ele considere criminoso. Agora, já a bebida e o cigarro, apesar de serem portas, né, para um consumo posterior de substâncias mais fortes, em decorrência desses interesses econômicos, é um consumo liberado. Então, a gente foge um pouco da nossa seara jurídica e aí a gente já passa a lidar com questões, fatores econômicos e políticos também. Quadro Tribuna Criminal, segunda a sexta-feira, temos cada dia um quadro diferente e hoje, quinta-feira, nós temos o quadro Tribuna Criminal com o doutor Ricardo e a doutora Laila. Antes de chamar o comercial, nós temos aí uma pergunta. Edson, por favor, faça perguntas, telespectador. A Trícia do Centro, ela fala assim, doutor Ricardo, você é lindo. E ela quer fazer a seguinte pergunta: o critério objetivo utilizado para caracterizar a quantidade de drogas lícita que poderá ser portada não seria um modo errôneo para a lei, pois essa forma discrimina a subjetividade do indivíduo? Trícia, obrigado pelo elogio também, pela participação. Eu acredito que sim. Né? Para mim, todo critério objetivo ele dificulta a aplicação do operador do direito. Né? Porque essa ponderação não pode ser estabelecida decorrente da própria lei originada de uma discussão do Congresso Nacional. Até porque quem pode legislar sobre direito penal, processo penal, é só uma lei federal. Então, quando o legislador eles colocam já essa análise objetiva, você extrai do operador do direito essa possibilidade de analisar caso a caso. Então, esse é um critério muito perigoso, mas que concordo com você, não haveria, e encaminho o meu entendimento, a minha opinião, no sentido de que não pode o próprio legislador, ou no próprio julgamento que vem sendo realizado no Supremo, ficar estabelecido a quantidade X ou Y para configurar porte ou tráfico. Bom, você que está aí antenado com o nosso programa de hoje, não deixe de fazer suas perguntas, está aí o nosso WhatsApp, 9974-1213. E Sheila, nós vamos tocar direto, sem o intervalo, vamos pegar, porque tem muitas perguntas para serem feitas. Eu quero aproveitar, com relação ainda a essas drogas, eu quero chegar e dar um aperto aqui na doutora Laila e no doutor Ricardo, com relação justamente a um posicionamento de vocês dois, tá? Mas um posicionamento, e o porquê. Vocês são contra ou a favor dessa lei, que já que tramita ali, para votar no STF essa descriminalização da droga de uma forma geral? Bom, como eu disse há pouco, eu sou a favor, desde que sejam implementados parâmetros objetivos de consumo e também desde que sejam implementadas políticas públicas que efetivem a segurança pública e a saúde dos usuários. A partir dessas premissas, acaso elas sejam implementadas, aí sim eu sou favorável. Agora, se você me disser que o Estado ele não vai ter condições, que ele vai simplesmente descriminalizar essa conduta e liberar tudo, aí a partir desse critério eu já sou contra. Eu sou contrária a essa descriminalização. Doutor Ricardo, contra ou a favor aí essa descriminalização? Luiz, eu sou extremamente a favor, até por defensor da própria Constituição Federal, né? E todos sabemos que vivemos sobre a égide do Estado Democrático de Direito. Então, o Estado hoje ele já não pode dizer o que eu posso ou não posso fazer com a minha vida privada. E está lá no artigo 5º, volto a frisar, artigo 5º, inciso 10 da Constituição, Constituição essa cidadã, republicana, democrática, que eu tenho direito à vida privada, à minha intimidade, e cada um é dono de si. Então, cada um deve saber o que é certo e o que é errado. E deve saber o que faz com o seu corpo.
todos nós sabemos que a droga faz mal. Isso é inegável. Agora, se essa pessoa quiser ainda assim desafiar os efeitos da droga, para mim, é o Estado não poder se imiscuir nessa relação com o cidadão. É só para dar uma endossada mais ainda essa pergunta, quando o Supremo vai colocar em votação e ela tem uma tendência realmente de ser aprovada, o que poderia ser feito do outro lado? Vamos pensar na posição de quem vende a droga. Porque se você fraciona, nesse fracionamento, você tem um limite mínimo onde o usuário é classificado como usuário, portanto ele não é punido de forma alguma. E o traficante? Como que vocês vão ver o lado do traficante? Esse posicionamento do STF, esse julgamento, você não dá assim uma margem mais de segurança para o traficante trabalhar, sabendo que ele vai ter uma clientela agora mais fiel, sabendo que ela não vai ser mais punida? Na verdade, o traficante ele sempre vai ter a clientela dele, né? Independente da coibição ou não desse consumo. Até porque, hoje em dia, pelo que eu já disse, por conta da despenalização, as pessoas, os usuários, eles não são mais tão coibidos, porque eles não são presos mais, né? Eles são liberados logo em seguida da apreensão. Então, nós já não temos essa coibição estatal tão grave. Então, os traficantes eles vão continuar na posição de supremacia que eles sempre estiveram, não vai influenciar para eles. Vai, na verdade, melhorar um pouco, né? Significativamente, mas, assim, com certeza eles vão se organizar de tal maneira que as quantidades, né, acaso sejam estabelecidos um critério objetivo, elas sejam observadas na hora da venda das trouxinhas ou das outras quantidades de substância. Eu acredito que a mudança desse cenário com relação tão somente ao consumidor da droga não vai influenciar muito a comercialização do traficante, que ele sempre teve mercado e ele sempre vai ter, né? Não vai mudar muito com isso. Luiz, é interessante o telespectador perceber que nós temos essa ânsia por um maior rigor na aplicação da lei, e quando surgem esses tipos de debates a respeito, por exemplo, de descriminalização, haveria o falso entendimento de que os índices de criminalidade aumentariam. Isso não é verdade. Estudos divulgados em junho desse ano mostraram, até após o anúncio do julgamento desse recurso pelo Supremo Tribunal Federal, que após a promulgação da lei de drogas, o número de presos aumentou. Não é a lei, não é o Estado punir ou deixar de punir que nós teremos índices maiores ou menores de criminalidade. A lei, infelizmente, ela, seja com maior ou menor rigor, ela não está aí para... ela não proíbe ninguém. Basta lembrarmos da lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos, quando promulgada, ela não previa a figura do homicídio qualificado. Aí bastou uma filha de uma atriz, salvo engano, de uma grande rede de televisão ser assassinada, para haver um movimento para que fosse incorporada a lei de crimes hediondos o homicídio qualificado. Pergunto, deixaram de ser realizados homicídios qualificados? Não. A lei hoje ela já não tem mais essa capacidade de impor um medo a alguém. O que nós temos que combater é não a aplicação de um maior rigor na lei, mas é justamente a aplicação dessa lei. Essa lei ser aplicada. Nós estamos no quadro Tribuna Criminal desta quinta-feira com o Dr. Ricardo e a doutora Laila. Nós vamos a um pequeno intervalo, vamos chamar o intervalo e daqui a pouquinho já voltamos. Qual é o melhor momento da sua vida? Com a sua família? Com você mesmo? Com a liberdade? Existe um lugar onde tudo isso pode acontecer junto. Residencial Vale das Palmeiras. Com uma ótima localização, o residencial oferece o máximo em conforto, segurança e comodidade para sua família. Visite o decorado e descubra que o melhor da vida acontece no melhor lugar para se viver. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 mexe o dedo, mexe a mão.
agora ficou fácil demais. Agora tá moleza demais. Pra mim ficar em dia com a Pax Nacional, eu dou meu clique tranquilão. Cliente Pax agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br. TV Alencastro. A Prefeitura de Cuiabá, através do maior programa de asfalto da história da nossa cidade, beneficia mais um bairro. O programa Novos Caminhos chegou até o Jardim Renascer e as ruas do bairro foram 100% asfaltadas. Onde eu ando está todo asfaltado. Não tem coisa melhor do que o que nós estamos tendo agora. A qualidade dessa asfalto é primeira, é ótima. Eu vi fazer, acompanhei. É asfalto aí de 5, 6 centímetros direto. Não é casca de ovo isso aqui. Nos últimos 2 anos já foram feitos 180 quilômetros de asfalto novo e 220 quilômetros de recapeamento. É um recorde para Cuiabá. Asfalto é de primeira categoria, para aguentar caminhão. E vem mais por aí. A meta da Prefeitura de Cuiabá é entregar 300 quilômetros de asfalto novo até 2016. O trabalho não para, a colheita continua. Asfalto bom, ótimo, de primeira qualidade. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Para cuidar da minha saúde 24 horas por dia, eu tenho Unimed Fácil. Assim, posso aproveitar a vida com mais tranquilidade. Tá nervoso? Vai pescar. Opa! Com Unimed Fácil, pode ficar tranquilo, pois conta com plano completo, pronto atendimento 24 horas, internação, cirurgias, exames simples e especializados, consultas médicas com hora marcada, clínicas, farmácias, vacinas e muito mais. Quem tem Unimed, tá tranquilo. Qual é o melhor momento? Programa Fiscal do Povo, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Um programa onde você, cidadão, tem vez e voz. Denúncias, notícias e muita informação. Apresentação, Jajá Neves. Programa Fiscal do Povo, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Aqui na TBO, Canal 8. Oferecimento, Unimed Cuiabá. Cuidar de você. De novo aí com o programa Veracidade da sua TBO Canal 8 com o quadro Tribuna Criminal. Nós fizemos um intervalo, tem muitas dúvidas. Quando você fala de droga, olha, é muito abrangente, é um tema bastante complexo, né? Você tem os pró, tem os contra, tem o pessoal que elogia, tem o pessoal que confunde. Nós estamos hoje falando de droga, mas dentro do ponto de vista jurídico, né? Nós estamos com 2 operadores de direito, né? E posicionamentos que são tomados aqui são tudo de forma jurídica. Então é lógico, aí nós temos a igreja, aí nós temos outros segmentos que têm um posicionamento, e isso aí, como a doutora Lala falou, vai gerar um debate muito grande, né? E aí vai depender da mobilização da sociedade para poder estar interferindo nessas votações. Edson, tem pergunta aí do telespectador, né, Edson? A gente tem aqui na verdade, o doutor Silvio falando, parabéns ao professor Ricardo, está muito bem vestido, e ele queria saber depois o endereço do seu alfaiate. E um abraço também para a doutora Laila, e disse que ela também está muito chique, e que não perde um programa da Tribuna Criminal, e o programa está excelente. Obrigado, doutor Silvio, aí, pela audiência. Aí, quer falar alguma coisa, Ricardo? Dá um abraço, doutor Silvio. Um abraço até mais tarde. Até mais tarde à noite, né, na faculdade. A gente se encontra lá, eu indico para você o alfaiate. O Edson, telespectador aí. Tem uma telespectadora que ela continua assim, ela diz que a bebida é gostosa, assim como muita gente acha que a droga também é. Mas tem gente que não sabe beber, porque quando bebe vai só para usar a droga. E a droga destrói a família, o alcoolismo mata e morre também, né? Assim como tem comércio de bebidas, tem comércio de droga. Ambos geram dinheiro na sociedade. Ela faz esse desabafo, na verdade. É uma coisa muito, né? A gente até comentou sobre isso antes de começar o programa, sobre essa questão da bebida. Eu vou deixar até uma polêmica no ar aqui, Luiz, porque até aproveitando que está acabando, né? E aí se for um debate para próximos debates, mas justamente em relação a esse critério econômico que gira em torno desse tema, é que eu sou a favor, inclusive, da liberação do tráfico. Não da liberação, mas da descriminalização do tráfico. Porque se essa fosse uma atividade regulamentada pelo Estado, assim como é a respeito da
liberação da Bebida, bebida, do do cigarro, né? Que gera receitas tributárias ao Estado, eu sou a favor até dessa liberação, da descriminalização do próprio crime de tráfico, e que isso fosse regulamentado pelo Estado, né? Mas isso eu sei que vai gerar inúmeros questionamentos, mas como dizia, né, o filósofo Voltaire, posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizer. Então, vivemos um Estado democrático de direito em que as opiniões nem sempre serão convergentes. Doutora Laila, algum posicionamento com relação a isso? Não, na verdade, se o tráfico fosse liberado e regulamentado, seria maravilhoso para a Receita Tributária Estatal, né? Seria uma maravilha. Mas nós sabemos também que existem outros interesses e nós temos também um movimento religioso muito forte aqui no Brasil, né? Principalmente o catolicismo, que foi um dos, né, empreendedores da colonização no Brasil. E então nós temos outros aspectos com que lutar. Mas claro que se pudesse, eu seria totalmente favorável à descriminalização do tráfico também, se fosse, assim como a cerveja assim como o cigarro também regulamentados, porque a bebida alcoólica ela pode ser vendida para maior de 18 anos, né? O cigarro também pode. Então, por que não a droga, se todos são substâncias que causam uma dependência física ou psíquica? Então, nesse caso, também eu seria favorável. Vamos a mais uma pergunta do telespectador pelo WhatsApp. Edson. Para o doutor Ricardo e a doutora Laila também, mas é só uma questão de análise da questão da prova da OAB da segunda fase, né? Que eles falaram sobre a peça que foi feita, se vocês têm a ciência da peça que foi feita, e assim, se vocês têm alguma coisa a falar sobre a segunda fase da OAB, que no caso foi memoriais, foi alegações finais. Infelizmente, eu não tive esse acesso, não tive conhecimento do caso, né, que foi cobrado na segunda fase da OAB. Então, por conta disso, eu não vou poder auxiliar o telespectador na compreensão dessa temática. Eu também não acompanhei esse último exame da ordem, eu não sei o objeto da situação concreta que foi apresentado, então também não posso emitir nenhuma opinião sobre a peça. Tá, então tá aí o doutor Ricardo. Alguma colocação, doutor Ricardo? Mais alguma coisa com relação a essa pergunta? Não, infelizmente não tivemos conhecimento, né? Não tive acesso à questão cobrada, então fica difícil da gente manifestar. Mas se a telespectadora tiver tempo ainda, puder resumir, estarei disposto aqui a esclarecer a questão com o maior prazer. Olha, eu fico aqui, quero pedir perdão e desculpa aos nossos telespectadores com relação às perguntas que nós não conseguimos aí. Não é questão de não querer responder, o tempo nosso realmente já chegou ao final. Quero agradecer a doutora Laila, muito obrigado pela presença. O prazer é meu. Doutor Ricardo, muito obrigado pela presença. Obrigado, Luiz, agradeço. Posso só mandar um abraço? Com aqui, certeza. Que começa a aparecer no programa. Um abraço aí para Carolina, para Bianca, para o Márcio, para todo o pessoal aí, tá? Um abraço a vocês. Algum tema sugestivo para a próxima quinta ou ainda vai dar uma estudada? Vamos analisar, né, e colocar um tema bem discutível aí acerca de um problema bastante debatido na sociedade para trazer aos telespectadores. Vou chamar o telespectador para poder falar isso, né? Mandar a sua sugestão pelo WhatsApp e falar qual que é o tema da próxima quinta-feira. Edson. Sugestão, doutor Ricardo, doutora Laila, que sobre a segunda fase da OAB, por a questão da peça, eles queriam muito que vocês falassem no próximo programa sobre essa questão da prova, como que foi, só para vocês terem uma análise mais aprofundada para quem fez. Então, se puderem na próxima semana. Tranquilo. É um comentário rápido, né, sobre a peça. A gente pode ter um tema e comentar também sobre essa questão da peça, então. Então fica aqui o nosso Facebook do programa Veracidade, nós temos o WhatsApp do programa e você pode interagir também, fazendo suas perguntas e sugerindo a pauta, não só do quadro Tribuna Criminal, como do Direito das Famílias, nós temos aí com o quadro Consumidor em Ação, enfim, nós temos vários outros temas que você, telespectador, possa interagir com o programa e dar a sua sugestão. Eu quero agradecer a todos, né, por essa audiência, pedir desculpa mais uma vez pelas perguntas não respondidas, e dizer que na quinta-feira que vem tem o quadro Tribuna Criminal com a doutora Laila e o doutor Ricardo,
possivelmente mais um criminalista. Isso aí a gente vai estar divulgando um dia antes. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã, sexta-feira, se assim o nosso grande arquiteto nos permitir. Boa tarde a todos.